Bom dia a todos. Vou estar postando para vocês esse desenho para que vocês façam o subprograma e programa principal zero encosto, ou seja, o zero referência aqui atrás, correto? Eu vou fazer a correção para vocês terem uma noção, zero referência na face. Então, aqui no ponto 1 também é o ponto zero, ponto de partida da programação. E os valores de Z serão negativos. Observando que é uma rosca, está especificada, duas entradas, é uma M36, passo de 4 milímetros e NP16. Vamos lá então. Subprograma zero face. Dei o número de P45, N10, G1, usinagem linear com avanço programado, avanço de 1/10. Então fica G1, X de 0, ponto, Z de 0, ponto, F de ponto 1, porque o ponto 1 é o ponto zero da programação. N20, X de 26, porque eu tenho o diâmetro conhecido que é 36 da rosca e 5 milímetros de chanfro. No diâmetro nós sabemos que o chanfro ele é somado ou descontado duas vezes. Então 5 mais 5, 10, 36 menos 10, X de 26. No ponto 3, X de 36, que é o diâmetro da rosca, e Z de menos 5, olha, menos 5, porque a ferramenta deslocou 5 milímetros para o lado negativo. Essa linha é a linha zero do Z. N40, Z de menos 57, N40 aqui atrás, ó, no início do raio. Como eu sei o comprimento? 84, que é o comprimento total da peça, menos o comprimento conhecido, 27. Vai dar resultado 57. Sinal menos, porque está no quadrante negativo, então Z de menos 57. Depois do ponto 4 ao ponto 5, nós temos um raio anti-horário, G2. Então eu especifico G2, X de 52, porque o diâmetro final, ó, está cotado no desenho 52. Z de menos 65. Então, como eu sei que é menos 65? 84 menos 19. Então, desse ponto 5 aqui até o ponto 0 vai dar 65. Sinal negativo, porque está no quadrante do Z negativo. E coloco também na linha de programação o raio de 8,8 milímetros, que está especificado aqui, ó, raio de 8. Fim do programa. Agora o programa principal, G99, G54, ponto seguro para a troca de ferramenta, T00, T0101 é a ferramenta de desbaste, M6 eu autorizo a troca da ferramenta, M12 seleciono a faixa de rotação, G96 é velocidade constante de corte. Qual a velocidade? Velocidade de corte de 120 metros por minuto, ponto. Aqui temos ponto, porque é velocidade de corte, metros por minuto.
G92, eu limito a rotação do eixo árvore, enquanto S de 2500, aqui é RPM, não tem ponto. M3, autorizo o giro do eixo árvore. 110, ciclo de desbaste automático. G56 e Z de 2. G56 porque é do software da máquina. É o maior diâmetro, 52, mais 4, por isso 56. E é o maior comprimento em relação ao zero referência. Seu zero referência está aqui, é 0 mais 2, então é 2. Por isso, X de 56, Z de 2. 5 décimos de sobremetal para acabamento no diâmetro, 3 décimos de sobremetal para acabamento no comprimento Z, incremento por passada 1 milímetro e 2 décimos, subprograma, pré-acabamento e avanço por rotação de 2 décimos. Posicionamento para acabamento, G de 0, X de 0 ponto, Z de 2 ponto, ou seja, para dar o acabamento, a ferramenta fica exatamente com o vértice no ponto X0 e 2 milímetros a mais que Z. Faço a compensação do raio da ponta da ferramenta, G42, subprograma. Depois de feito o acabamento, cancelo a compensação do raio da ponta da ferramenta. Vamos lá, ponto seguro para a troca de ferramenta. T0505, bedame, no nosso caso, 3 milímetros de espessura. Existem maior e menor. Autorizo a troca, faixa de rotação, G97. G97 é RPM constante. De quanto? De 1000 RPMs. G0, X de 37 ponto, Z de 57 ponto. Por que a coordenada X 37, Z de menos 57? 37, o vértice da ferramenta tem que ficar 1 milímetro acima do diâmetro, que é 36, 36 mais 1, para não trombar. E em Z menos 57, exatamente onde vai ocorrer a primeira face do canal. Depois, nós vamos colocar lá G1, X de 30.5, F de 0.02, ou seja, vai para o diâmetro de 30.05, avançando 2 centésimos por rotação, que é essa linha aqui, ó. Para 2 segundos, tiro a ferramenta de dentro do canal, G0, X de 37, porque a ferramenta não corta com a lateral. Z de menos 55.5. Por que nós colocamos Z de menos 55.5? Porque o canal é de 4,5 milímetros, a nossa ferramenta mede 3, então ela abriu somente 3 milímetros, sobrou 1,5 milímetro de material. Então eu desloquei a distância do zero referência da face aqui 0 menos 55.5 para tirar mais 1,5 milímetro. Vamos até o fundo do canal, G1, X de 30 ponto, F de 0.02. Para 2 segundos, tira a ferramenta de dentro, somente em X. Ponto seguro para a troca de ferramenta. Ferramenta 07 é a ferramenta de rosca. Autorizo a troca, seleciona a faixa de rotação.
G97 RPM constante. Então agora a gente vem aqui, ó, e faz o cálculo. Se é uma rosca duas entradas, K é duas entradas vezes o passo tabelado. K é 2 vezes 4 é igual a 8. Cálculo do S, que é o RPM. S é igual a constante 3.500 dividido pelo passo calculado. Passo calculado é 8. S de 375 RPMs. Por isso que está aqui, ó. S 375 RPMs. M3 G0 X de 41 Z de 5. De onde eu obtive esses valores? Esse E de 5, que é do software da máquina, é o diâmetro da rosca mais 5. No caso, 36 mais 5, 41. E 5 milímetros à frente do zero, 5 milímetros à frente do início da rosca. Se a rosca vai iniciar aqui, esse ponto é 0, 0 mais 5, 5. G37, duas linhas de G37. Da onde eu obtive os valores eu vou mostrar agora. Cálculo do H. H é igual a constante 0,65 vezes o passo vezes 2. 0,65 vezes 4, que é o passo tabelado, vezes 2. H igual a 5,2. Cálculo de X. X é igual ao diâmetro da rosca, no caso 36, menos H, que é calculado, 5,2. X igual a 30,8. D é o cálculo do volume de material. Como eu faço? D é igual a H, que é 5,2, dividido por NP, que é tabelado, mas no caso está especificado no desenho, NP 16. Então, 5,2 dividido por raiz de 16. 5,2 dividido por 4 igual a 1,3. Agora venho aqui e completo a linha G37. Então nós vamos ter duas linhas G37, porque é uma rosca duas entradas. G37, X igual a 30,8 menos 56. Por que menos 56? Menos 56 porque a face da rosca está a menos 57 e o zero referência da ferramenta está nessa face aqui em Z. Se eu colocar menos 57, essa face da ferramenta vai trombar com a face do canal. Então é 1 milímetro a menos. No caso do zero encosto é 1 milímetro a mais. Então fica G37, X de 30,8, fundo da rosca, menos 56, passo calculado, duas entradas, passo 4, 2 vezes 4, 8, D é o volume de material removido por passada, calculado aqui, E de 5, do software da máquina, A de 0 ponto, o primeiro canal de abertura da rosca, a 0 graus, L2, 2 passes com a mesma profundidade para melhorar o acabamento. Segunda linha, G37, X de 30,8, Z de menos 56. Observem que é igual, o que vai mudar é o A, que nós colocamos o parâmetro A, porque são duas entradas. Então, uma entrada da rosca a 0 graus, a outra entrada da rosca a 180 graus. Ponto.
Local seguro para a troca de ferramenta. Fim de programa. Obrigado. Vocês devem fazer 0 referência no encosto.